Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa, a respeito do minério de ferro e da Vale, e também tratar aqui a respeito de um projeto de lei que trata das debêntures de infraestrutura. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, o Ibovespa está voltando para os 118 mil pontos. Voltando para o topo recente aqui de julho, após o rally que se iniciou ali em maio, para 120 mil pontos. Apesar disso, estrangeiro eleva a posição vendida em taxas de juros, a projeção de queda na Selic ainda não se alterou. De qualquer forma, o fluxo de capital estrangeiro ainda segue negativo, ao menos até o dia 8/9, o último pregão do dia 8/9. Apesar disso, gestores, conforme pesquisa feita pelo BofA, o Bank of America, eles estão prevendo Ibovespa entre 130 a 140 mil pontos ao final de 2024. Isso representaria uma alta em relação às cotações atuais do Bovespa entre 10 a 20%. A XP ainda mantém a projeção de Bovespa até 130 mil pontos no ano de 2023. A curva de juros da Ambima aponta para uma leve alta. Antes estávamos aqui em 11%, chegamos até 10,94%, aí saltamos para 11,45%. Então o cenário ainda é de incerteza, por isso que os gestores estão lançando para 2024 esse alvo entre 130 a 140 mil pontos. E essa alta não me surpreenderia, porque afinal de contas, estamos com taxas de juros em que você coloca simplesmente no pré-fixado, você ganha 10% ao ano. Então o Ibovespa subir mais 10 ou 20%, isso não seria nenhuma surpresa. Até porque estamos negociando abaixo de 7 vezes lucro, abaixo da média histórica entre 10 a 11 vezes lucro, e porque é preciso olhar aqui para o gráfico do Ibovespa em dólar. E você irá reparar no seguinte: estamos aqui a 23.830 dólares Ibovespa atualmente. Esse patamar de preços em dólares, que é o que realmente importa para o mercado global, só foi alcançado aqui no ano de 2007 e também aqui no ano de 2009. Depois disso, nunca mais tivemos uma recuperação em dólar do Ibovespa. Então, significa o quê? Que Ibovespa, na prática, não subiu desde 2008. Por isso, subir 10 a 20% não muda nada. Essa alta que tivemos no Ibovespa desde 2009, em 50 mil pontos, até agora a 116, 117, 120 mil pontos, ela é pífia. Até porque em dólar não houve alta nenhuma. É por isso que, se você comparar aqui dentro do Investidor 10 Ibovespa com IVVB11, que diz respeito à variação do S&P 500 dolarizada nos últimos 10 anos, você pode pegar o IDIV e inclusive o IFIX. Veja só a performance do Ibovespa, nem 120%. IVVB11, quase 500%. E DIV ganhando por pouco do IFIX, bem próximo do IFIX. E a gente começa a perceber como os dividendos, a performance dos dividendos, estão bem próximas dos fundos imobiliários ali nos últimos 10 anos. E o CDI acaba vencendo, até com uma certa folguinha, o Ibovespa, e vencendo inclusive FIX e DIV. Já IVVB11 fica bastante distoante, porque, de novo, não tivemos alta no IFIX, nem no IDIV, nem no Ibovespa em dólar. E Small Cap ainda, se eu colocar aqui, é vergonhoso. Só 60% de alta. Porque Small Cap depende do quê? De taxas de juros baixas. E o Brasil é marcado por taxas de juros elevadas, bem como inflação descontrolada. Por isso, muito embora haja essa ineficiência de mercado com o Ibovespa, é preciso ter alguma diversificação no exterior, como uma proteção. Até porque a tendência é que o dólar continue sendo muito mais demandado que a moeda brasileira. Por isso, acabei inserindo aqui também Disney na minha carteira da Quantifury. Deixo o link aqui na descrição, caso você queira abrir conta e negociar com taxa zero. Lembrando que aqui você negocia o CFD, apenas a exposição econômica indireta do ativo. De qualquer forma, considerando que o Bovespa ainda sequer subiu, continuo com a grande posição. Obviamente que minha grande posição ainda está concentrada em Ibovespa. Não em Ibovespa, nas ações brasileiras, por conta dos dividendos. E espero que os dividendos não sejam extintos, porque a grande atratividade do país continua sendo os dividendos. E nesse sentido, o minério de ferro continua subindo no mundo, puxado por alguns dados positivos da China. Sabemos que, se for para depender do setor imobiliário chinês, a Vale não faz vendas, mas ela não vai depender apenas disso. Sendo que a Vale continua prosseguindo em transição energética, fechando parceria internacional para incentivar a produção de hidrogênio verde. O minério de ferro segue subindo 3%, voltando aqui para 120 dólares a tonelada, só denotando que o segundo semestre do ano será bem mais positivo para a Vale, cuja tesouraria continua realizando recompras de ações. As ações estão se aproximando de R$ 68, por isso nesse momento é importante ter um pouco de cautela nos aportes. Os aportes maiores
devem ser realizados quando o Vale encosta mais próximo ali de R$60, que é um suporte claro, os aportes menores quando a ação se aproxima mais dos R$70, que é justamente ali o nosso preço teto. Nossas puts irão vencer no dia 15 de setembro. Temos ali puts com strikes de R$59 e R$61. Então vamos acabar embolsando o prêmio, já que naquela região de preços é muito improvável a queda. Pode acontecer, até pode, mas ser exercido em vale abaixo de R$60 para mim não é um problema, já que a ação tornou-se a segunda maior posição da minha carteira de ações brasileiras, ficando atrás apenas do Banco do Brasil. Sendo que, olhando-se aqui para o indicador preço-lucro e também EV sobre EBITDA da Vale, ele está mais elevado do que 2021, praticamente o dobro de diferença. Isso é positivo para quem quer se posicionar em ações de commodities. De qualquer forma, é importante manter uma boa margem de segurança, por isso fico apenas aos R$70 no máximo. E finalizando aqui com um projeto de lei que cria debêntures de infraestrutura, ele foi para o Senado e ele prevê um incentivo fiscal interessante. Esse projeto de lei, que é o PL 2646 de 2020, então ele foi criado em 2020, ele cria as debêntures de infraestrutura, não eliminando as debêntures incentivadas, não, só criando um novo papel que agora serve para dar benefício fiscal não aos debenturistas, aos credores, mas às empresas que emitem as debêntures no caso de infraestrutura e também aquelas que investem em pesquisa e tecnologia. E há aqui um benefício fiscal para essas empresas quando pagam juros das debêntures. Segundo o texto do projeto de lei, artigo 6º, a pessoa jurídica emissora das debêntures de infraestrutura, essa pessoa jurídica poderá, que é a emissora da debênture, por exemplo, a debênture da Taesa, da Sanepar, deduzir, para efeito de apuração do lucro líquido, o valor correspondente à soma dos juros pagos ou incorridos nos termos da legislação do imposto de renda. Ou seja, está dizendo que você pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido os juros pagos a título de amortização da debênture. Ou seja, aqueles juros que a Taesa vem ao mercado e publica aviso aos debenturistas poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto. Isso é muito positivo. E aqui o item 2 diz o seguinte: excluir do lucro, sem prejuízo do disposto no inciso 1, na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, o valor correspondente a 30% da soma dos juros relativos às debêntures de que trata o artigo 2º dessa lei. Ou seja, na prática não está dizendo que pode deduzir a totalidade, mas apenas 30%, o que já é bastante positivo. Isso aqui vai se assemelhar ao quê? Ao juros sobre capital próprio, em que a empresa também tem o benefício fiscal em razão dos juros pagos aos seus acionistas na forma de proventos. E aqui no caso, isso vai valer para debêntures de infraestrutura. Essa matéria, ela já foi aprovada pela Câmara, seguiu para o Senado, então está bem avançada. Então, se de fato o atual governo quer realmente incentivar o segmento de infraestrutura no país, essa aqui é uma medida excelente. Vai incentivar ainda mais a emissão de debêntures de infraestrutura e entra aqui em infraestrutura saneamento básico, rodovias, portos, geração e transmissão de energia elétrica, o que vai acabar beneficiando também não só essas empresas, mas o mercado de fundos de infraestrutura, os FIINFRA, que investem em debêntures de infraestrutura, debêntures incentivadas. Fiz um vídeo sobre as debêntures de infraestrutura, vou deixar aqui no card, e inclusive acabei inserindo ali algumas cotas de juro 11 na minha carteira, que é um fundo que acaba não sendo restrito ali apenas aos investidores qualificados, que são aqueles que detêm pelo menos R$1 milhão investidos em ativos financeiros. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, inclusive ter acesso a esse vídeo que recentemente inseri na área de membros associado Mirai, montando uma carteira de fundos imobiliários, também com um fundo de infraestrutura na prática, para o backtesting, clique em Seja Membro, adicione o nível 2, podendo cancelar a qualquer momento, além de ter lives exclusivas, mais de 80 aulas gravadas e muito mais. Mas já vai deixando aqui nos comentários, quais ações você tem comprado no momento? Na sua visão, Ibovespa está barato demais ou o risco está muito grande? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing, até o próximo vídeo, fui!